dia, lindona! Tudo bem com você? Hoje é o nosso 7º episódio da série Como Navegar pela Menopausa. E a gente está aqui animadíssima, Mara, vim polvorosa. A gente já entrou para esse episódio animadas, Animadíssimas. porque hoje a gente vai falar sobre um tema que é cercado de tabus, que é libido e o impacto emocional da menopausa na sexualidade. As pessoas sentem muita vergonha de falar abertamente sobre sexo. E sexo, gente, é vida e é um fator importantíssimo na nossa vida, na nossa qualidade de vida e para a nossa energia também. Não é, amiga? Fundamental. Como eu coloquei na finalização do episódio anterior, saúde sexual importa. E como é bom poder falar sobre isso. Nossa, abertamente. Exatamente. A gente precisa desmistificar, porque conseguir falar isso de uma forma aberta traz uma tranquilidade e uma resolução de 50% dos problemas. Dos problemas, principalmente os problemas conjugais. Exatamente. Porque quando você perde a vergonha, você se solta para falar sobre isso, você começa a trazer solução para aquela situação. Porque às vezes é uma coisa tão pequena que ao modificar, você já modifica todo o contexto. E a gente precisa naturalizar isso, a gente precisa ficar muito à vontade para falar sobre isso, para compartilhar informações, porque como Mara falou, como tudo na vida, a gente aprende muito também com as outras pessoas, né? A gente faz em qualquer circunstância ou qualquer esfera da nossa vida, a gente faz algumas coisas e às vezes a gente está fazendo de um jeito que não é o melhor jeito, que a gente poderia ter uma solução melhor. E como é que a gente vai saber se tem uma solução melhor? Se a gente precisa ter não referência. compartilhou. A gente precisa ter referência. E para ter referência, o que é que precisa? De compartilhamento. De compartilhamento. De conversa. De conversa. Porque então, aí as informações vão chegando e te fazem buscar mais ainda. Exatamente. E antes de começar o nosso 7º episódio, a gente gostaria de te pedir para seguir o nosso podcast, para curtir o nosso podcast e para compartilhar o nosso podcast, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo esse conteúdo gratuito, feito com muito carinho, especialmente para você. Exatamente. Vamos começar com o seguinte, definição Definindo libido. de libido segundo o dicionário da Oxford. Para começar a brincadeira, libido é uma palavra feminina. Exatamente. É um substantivo feminino. Apesar dela terminar com a vogal O, ela é um substantivo feminino. Que significa procura instintiva do prazer sexual, desejo. Ou, pela psicanálise, a energia que está na base das transformações, da pulsão sexual. É uma energia vital. Isso tudo de acordo com as teorias de Freud, né? Então, imagine energia vital. Vital, vital, vital. E aí a gente tem uma outra coisa, que na nossa cultura, o prazer feminino, ele não é valorizado, priorizado, e nem bem aceito. A mulher é vista somente como uma grande procriadora, isso, né, ao longo dos séculos, o que veio se desenvolvendo na nossa cultura. E os órgãos sexuais femininos, eles são associados somente à reprodução. Então, por tudo isso, a gente tem um tabu muito grande com o nosso próprio corpo, em a gente conhecer o nosso próprio corpo, em a gente lidar com o nosso próprio desejo, e a gente aceitar que tem desejo. E ainda mais lidar com o nosso próprio desejo, como se isso fosse alguma coisa que é proibida, né? E aí, muitas vezes, muitas mulheres chegam a colocar o prazer delas na mão do outro. Na mão da outra pessoa. Nossa, e a menopausa, ela provoca mudanças hormonais que afetam significativamente a nossa saúde emocional, a nossa saúde corporal, influenciando diretamente na nossa libido, como Mara já explicou em episódios anteriores. Amiga, eu queria que você falasse sobre isso. Exato. Uma vez que a minha saúde sexual não está bem, eu vou ter produções também, vou deixar de produzir alguns neurotransmissores e que vão acarretar
outros sinais e sintomas. Por exemplo, ansiedade, depressão, melancolia, irritabilidade e inclusive sintomas físicos. Por exemplo, as dores musculares, as tensões. Então, é tudo envolvido. Nós somos integrados. É uma saúde integrativa. Não, e o sexo, ele faz parte, né, do nosso sistema E como um todo, como você falou. Então, como é que a gente integra isso? Porque esses tabus, essa coisa toda, a mulher, desde que o mundo é mundo, sofre de tantos estigmas, de tanto preconceito, querem colocar a gente dentro de caixinhas o tempo inteiro. Mas, menina, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem mais 15 anos, né? Na Ninguém tem mais verdade, 15 a mulher é anos. sempre julgada. Ela é o tempo todo julgada, e rotulada e validada diante das suas atitudes. Isso é algo cultural, milenar. Difícil de ser mudado, mas já muito mudado. Uhum. Então você precisa mudar isso dentro do seu contexto. Você pode pensar que você não vai mudar o mundo, mas se você conseguir mudar dentro da sua casa, já é Não, muito. você muda, a gente A não você. controla. É, O que a gente não controla, não não adianta a gente adianta. colocar um esforço. O que é que a gente controla nesse contexto todo? A gente. E aí você está falando de validação, você está falando de julgamento. Isso é verdade. E pior do que isso que eu acho. A maioria dessa validação, dessa crítica e desse julgamento vem de onde? De outras De outras mulheres. mulheres. Isso é o Exatamente. pior. Então a gente tem que correr dessas mulheres e a gente não pode ser essas mulheres. Né? A gente não pode ser Exatamente. essa mulher que aponta o dedo, que critica e que julga. É, A gente está aqui para se ajudar, para se para a ajudar. gente ir juntas, porque juntas a gente vai chegar muito mais longe. E a gente tem que ser a mola propulsora de toda essa mudança. A gente não pode ficar esperando. E aí, de novo, a gente não tem 15 anos. Quem vai me validar? Por que vai me validar? É. A pessoa vai me julgar, vai me criticar. Isso vai mudar o quê na Vai minha mudar vida? em quê? Não vai Exato. mudar em nada na minha vida. Vamos lá, falando um pouco da experiência de consultório que lido no universo feminino, eu digo que a ginecologia, ela tem a vantagem de trabalhar com a mulher em todas as fases da vida dela. Uhum. E o que que acontece nessa questão sexual? O primeiro momento em que a paciente chega no consultório é justamente o momento em que ela pensa em iniciar a vida sexual e ela é trazida ao consultório geralmente pela mãe ou amiga, alguém que encaminhe. E o que que eu percebo na minha vivência? Sempre a mãe procura, dizer: "Eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu apoio as suas escolhas". Isso é algo que é falado, que é dito, e que na hora ele não funciona. E que depois ela termina a frase dizendo: "Mas", tem sempre o "mas", eu já disse a ela que é importante que ela saiba que precisa ser uma pessoa especial, uma ocasião X. Então existem muitas condições e que se isso não acontecer, essa pessoa não será validada. É, Então voltou tudo. voltou tudo, porque isso que você está me dizendo é como se, olha só, você vai ser valorizada Só se só se, né? você tiver uma conduta que ela acha que seja ideal. E Pois qual é. que conduta é Que essa? conduta é essa? Isso é muito louco. E assim, nós somos de uma geração, eu não sei você, mas eu digo assim, minhas amigas que a gente tem muita troca, e minha mãe. Falar de sexo dentro de casa, Não, pelo amor de Deus, eu me não. lembro uma vez, eu tinha 13 anos de idade, eu sempre andei com pessoas mais velhas, né? E eu tinha uma vizinha que ela tinha, na época, 21 anos, eu tinha 13, ela tinha 21 anos, o namorado dela tinha 16. Então ela namorou com ele numa fase que essa diferença de idade, ela é muito crítica, Sim, ela faz, ela conta. ela conta, né? Tá. Ela engravidou. Ela engravidou e minha mãe ficou uma semana Falando me dizendo nisso. assim, não, me dizendo assim, eu quero conversar com você. Eu preciso conversar com você. E eu tá esperando, né? Que conversa vai ser essa? Que conversa vai ser essa? Porque eu já sabia do que ela queria falar. Eu juro pra você. Minha mãe sentou na minha frente. Eu falei, minha mãe, você vai falar ou não vai falar? Ela sentou na minha frente e fez. Você sabe o que Mariazinha fez? É errado, né? Olha aí, Parou. Acabou. acabou, julga. Não, acabou a conversa. Como assim? Eu falei, sim,
Errado porque. Não, acabou a conversa. Errado, essas coisas a gente não deve fazer e acabou. Eu nunca tive uma educação sexual, Uhum. eu nunca tive minha mãe trocando nada, nem minha mãe não via. O sexo era guardado a sete chaves, parecendo É. que a gente estava fazendo uma coisa errada. Então, assim, como é que a gente tem uma conduta diferente se a gente vem com isso Enraizado. enraizado? É É muito muito difícil. É difícil. muito difícil e tem que ser um trabalho, eh, construído. E cabe a nós, eu me sinto assim como profissional de saúde, como, uma mulher que cuida de mulheres, eu me empenho para mudar essa história. Eu trabalho isso com as pacientes, eu falo abertamente e te digo, não falo isso de forma forçada, é uma coisa Aham, muito natural para mim, natural. apesar quer dizer, hoje este ano eu faço 55, eu venho de uma geração com muitos tabus, Uhum. uma geração que trouxe muita gestação na adolescência, a minha geração trouxe muita gestação, né, você sabe disso. Aham. E a gente não viu tanta mudança nessa história. Mas hoje, por exemplo, essa parte de saúde sexual, por exemplo, é super bem abordada na minha família. Embora a gente não tenha trazido Aham. isso naquela época, e eu vivenciei dentro de minha casa uma gravidez da minha irmã extremamente nova, que foi um drama familiar Aham. naquela casa, naquele momento, e que trouxe traumas e adoeceu de repente uma família. E hoje a gente lida isso com muita tranquilidade, inclusive com a minha mãe, que já é uma pessoa de outra faixa etária, mas que Uhum. lida super bem com isso. Então, olha como é bom, é tempo, sempre há tempo para mudanças, né? É, e a gente tem que ser um agente de mudança. A gente tem que ser agente de mudança. Eu, como você, a gente tem filhos homens, né? Então, assim, é engraçado porque eu sou a mulher da casa, sou a única mulher da casa. Eu que saí Vem para cá, comprar preservativo. a mesma Chefe coisa. viajando o tempo inteiro, meu marido viajando o tempo inteiro. É, Eu que saí, sento e converso. Meu mais novo tudo. morre de vergonha quando. Minha mãe, pelo amor de Deus, eu digo, a gente precisa conversar sobre isso. Então, Exato. assim, eu sempre tive muita naturalidade com os meninos. A gente tem que tratar isso de uma forma natural. Natural. Isso não pode ser um tabu. Inclusive, como os homens vão lidar com a mulher, É. lidar com a liberdade da mulher. Pô, você tem uma parceira. Você tem um parceiro, se vocês não têm intimidade, se vocês não conversam sobre isso, se vocês não conhecem seus corpos, a relação, ela não vai ser Não. otimizada, como você fala. Você não vai poder otimizar, né? Uhum. Você não vai ter, você pode ter uma relação muito mais bacana. E a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, a libido, gente, ela é vida, ela é Ela energia é vital. vital. Ela é Pronto. energia vital, porque ela, inclusive, a libido, a gente chama, o tesão é a É, libido, né? é. O tesão é libido. De você ter tesão não é só também pelo sexo. Uma pessoa que tem libido, que ela tá ali com a libido em dia, ela vai, como é que nem a gente tá aqui, ó. É. Projeto novo, a gente tá aqui cheio de coisas, duas cheio de coisa a fazer, entupida, vamos fazer mais uma coisa, Vamos né? acontecer. Porque essa libido, né, essa energia vital que toma conta da gente e isso é necessário. Vocês tragam isso para a vida de vocês e extrapolem isso para a vida sexual, né? Agora tem uns estudos aqui interessantes. Primeiro que eu quero falar de 3 pontos: prevalência de disfunção sexual, impacto na qualidade de vida e importância do suporte do parceiro. Os estudos, eles indicam que a disfunção sexual é mais comum entre mulheres que apresentam sintomas intensos da menopausa, como ondas de calor e depressão. Sim. Só que tem uma outra coisa também, o sexo alivia os sintomas, né? Os sintomas, é. Só que aí você tem que entender que já envolve a questão hormonal, Aham. tá? O hormônio tá baixo, a disfunção hormonal ela acarreta intrinsecamente, por quê? Você reduz libido, você tem um ressecamento vaginal importante, então você fica dolorosa, você não quer. Como é que você pode querer uma coisa que dói? Não faz sentido. Se você não é funcional para o sexo, ele não vai ser bom. Uhum. Então você precisa ser funcional. Então começa aí, reposição hormonal adequada, dentro do que você puder. E tem uma coisa interessante, não é só hormonal. Sexo envolve admiração, parceria, companheirismo. Você tem que estar bem para que a coisa fique bem, tá? Existe uma parte instintiva
sexual. E isso a gente sabe que no homem é muito mais Muito ativo, mais do que na gente, né? né? Até tem uma brincadeira que fala que o homem faz sexo para ficar bem e a mulher que tem que estar bem para Pra fazer o fazer sexo. sexo. E faz sentido isso É também, verdade. tá? Então, quando eu, como profissional de saúde, como ginecologista, vou falar com a minha paciente sobre isso, eu gosto muito de perguntar, sim, e como é que vocês estão? Tem algo te incomodando? E geralmente, nesse momento, ela traz para mim, né? Sim, tem. Então, a gente também precisa pensar nisso. Uhum. Às vezes você não quer, você não tá bem com aquela pessoa, e aí, vai ser só instintivo? A coisa não flui. A gente sabe Uhum. que isso é É. relevante. E aí tem o impacto na qualidade de vida, que é justamente o que eu acabei de falar, a redução na atividade sexual devido à queda de libido e outros sintomas, pode afetar tanto a autoestima quanto a satisfação pessoal, né? Exato, exato. Afeta total, né? Como você fala, a pessoa que tá bem sexualmente, ela tá bem com a vida. É Exatamente. verdade. Exatamente. E E vice-versa. outra, e tá pele melhor, tá cabelo melhor, tá tudo melhor, você tá sorrindo, você tá O fluindo, hormônio tá a agindo, a energia tá ali, energia tá ali, né? tá Tá dissipando, pulsante, é tá verdade. dissipando. E aí a gente podia aproveitar nesse momento, já que a gente falou sobre sexo, e colocar a parceria na jogada. Então, é importante parceiros juntos nessa fase da menopausa, tá? Envolver, relatar, mostrar o que está acontecendo, mostrar o que está incomodando, mostrar que você está em processo de tratamento, buscando melhorar, e para que ele chegue junto. Porque se você tiver ao lado uma pessoa que julga, que reclama, que condena tudo o que está acontecendo, você não vai ter sua parceria. E aí, meninas, eu vou dizer até por o que eu apliquei na minha vida. Eu contei para vocês, né, lá no início, como é que começou meu processo do climatério, e a partir daí eu fiquei algum tempo sem sentir absolutamente nada, e depois eu entrei mesmo na menopausa. Quando eu entrei na menopausa, tudo mudou na minha vida, porque eu falei para vocês, eu tive 10 infecções urinárias em 8 meses. Como é que você está pensando em sexo com Um desconforto um desse desconforto desse constante. o tempo inteiro, né? E eu comecei a sentir um monte de coisa que eu não sabia ainda como lidar com isso. É como se tivesse uma nova mulher brotando dentro de mim, que primeiro eu precisava conhecer essa nova mulher, né? Para, inclusive, apresentá-la para o meu marido. E a gente tem uma relação muito aberta. Então, desde o início, eu falei: senta aqui, vem cá, bonito, senta aqui, que a gente precisa conversar. Eu preciso conversar com você, você precisa entender. Então, eu expliquei para ele o que é climatério, o que é menopausa, quais são as mudanças em geral no corpo, na mente, né, na nossa vida, e o que estava acontecendo comigo, dividindo tudo e dizendo, ó, a gente veio junto até agora e a gente vai continuar caminhando junto, mas você precisa caminhar de mãos dadas comigo, porque você vai entender, e porque, gente, o que eu vejo é o seguinte, e conheço casos, assim, muito próximos que deram divórcio, por quê? Porque aconteceu. Quando eu comecei a contar a história da minha sogra lá atrás, quem não viu, volta, eu não sei qual foi o episódio, que eu contei do que aconteceu com ela quando ela entrou na menopausa. Ela achou que ela estava tendo primeiro uma crise pessoal, e uma crise existencial, e depois uma crise conjugal. E aí muitas mulheres, nessa fase da vida, não sabem o que está acontecendo, porque a gente não sabe mesmo. Então você sente tristeza, você sente a baixa de libido, que é essa energia, você sente a questão, você não está dormindo, você não tem energia para nada, você fica indisposta, e aí você tem um ressecamento vaginal, você tem uma série de sintomas que vão te levar para um quadro de irritabilidade, de falta de vontade de fazer qualquer coisa. Como é que você pensa em sexo? Só que aí você não divide com a pessoa que está do seu lado. Como é que essa pessoa vai interpretar isso? E a gente precisa entender, vamos falar aqui agora. Claro que a gente tem vários tipos de relacionamento, mas pensando em homem e mulher, o homem, ele não tem o mesmo pensamento, o mesmo tipo de raciocínio da mulher, gente. Não tem. O homem é muito prático. A mulher, ela cria uma coisa mais dramática e ela vai desviando para chegar no assunto, e o homem é muito prático. Então você tem que chegar, tem que entender.
ali, peraí, olha o que está acontecendo. Uhum. Gente, estar perto, isso é companheirismo. Isso é parceria. É parceria. Parceria de vida. É na saúde e na doença. Na saúde, na doença e na menopausa, viu? Principalmente. E na menopausa. Esse Meu foi marido, bom. hoje, eu fico brincando. Ele fala, gente, eu posso dar uma aula de menopausa. É. Porque tá vivenciando vencendo e é tudo. importante. A gente traz para É. junto. Porque eles precisam entender essa mudança. É. Mas o legal também é que a gente envolvendo eles, a gente acaba criando uma nova dinâmica na relação, na intimidade. E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu sempre falo. Amor sem sexo é amizade. É amizade. Né? E você não vai ficar casada com um amigo seu. Eu não vou casar com meu amigo. Né? Então, amor sem sexo é amizade. E os casais que buscam informações juntos e soluções juntos para esse desafio que é a menopausa tendem a ter uma vida sexual muito mais satisfatória, né, amiga? Muito mais satisfatória. E é o que todo mundo quer, busca. Isso não é ruim, isso é bom e é necessário. Pois é. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, que eu não tiro isso da cabeça. As pessoas começam a falar muito sobre o divórcio grisalho. Tá se ouvindo falar muito sobre isso, e quem mais fala isso são mulheres, nessa faixa etária da gente, né? E eu vejo, às vezes, quem sou eu para criticar, mas eu tenho a minha opinião. E depois que eu comecei a trabalhar com isso fazer parte da minha vida, de estar nesse universo, de estar estudando sobre isso, falando sobre isso, mergulhada nesse assunto, muitas mulheres falam comigo sobre isso. E aí as pessoas, o que eu vejo pregando por aí é que o divórcio grisalho é um divórcio que muitas vezes, na maioria das vezes, parte da mulher, e é porque a mulher já encheu o saco da relação, está percebendo o valor dela, Está se descobrindo. Pode ter isso? Pode, os estudos mostram que tem. Mas existe uma relação entre menopausa e divórcio com estudos sobre isso. E a importância da informação e da comunicação nessa fase da vida. E aí tem o seguinte, a falta de conhecimento sobre a menopausa pode contribuir para o aumento do divórcio nessa fase, e isso é relatado numa pesquisa de 2022 do Family Law Menopause Project no Reino Unido, que revelou que 73% das mulheres atribuíram a menopausa à causa dos seus divórcios, e mais de 60% afirmaram que os sintomas afetaram negativamente nos seus relacionamentos. Contra números, não há argumentos. Então, muitas vezes a gente fica querendo justificar situações por você estar passando por isso. As pessoas que estão nesse lugar de comunicar, de serem embaixadoras da menopausa. Tem muita gente que, como eu, fala sobre o tema. Eu vejo muitas mulheres divorciadas já várias vezes. Eu sou casada há 26 anos, né? Então, e que não é uma coisa fácil você manter um relacionamento por tanto tempo. Tem gente que fala, é altos e baixos, é luta diária, é construção diária, e é ali, ó, é todo dia. Todo dia você vai passando o ponto ali do crochê, né? Então, e não vai é... ajustando. E vai ajustando, e a gente vai construindo. Se as mulheres estão falando isso numa pesquisa, é porque existe tudo isso que a gente sente, que a gente não sabe lidar, que a gente muitas vezes nem identifica que é um processo de menopausa. Como é que se a gente não comunica? Como é que se a gente não informa? Como é que se a gente não envolve? O marido vai estar perto? Não vai estar perto. Vamos falar então das estratégias para fortalecer isso durante a menopausa. Exatamente. Então vamos lá. Educação continuada, que a gente falou, informação, terapia de casal, se for o caso, trazer esse parceiro para mais perto, já informado, já se fazendo entender que isso é importante, né? Que eu sei disso, mas eu não concordo, eu continuo te julgando e te criticando, não vai funcionar. Não vai. É a participação ativa, que a gente chama, e buscar o suporte necessário, seja medicamentoso, complementar, suplementar. Claro. E é claro que a gente, em momento nenhum, está falando aqui, você viver para dar prazer ao outro,
Porque a relação sexual é importante para o outro? Não. Um casamento é feito também de intimidade. Isso. E o sexo faz parte dessa construção de intimidade. Mas não é só o sexo. É toda uma construção que existe. E qual é o nosso papel nisso daí? A gente tem 50% de responsabilidade nisso. Sim. A gente como mulher. E de repente, se o sexo antes funcionava de uma forma e não está funcionando mais, que estratégias a gente pode usar? Né? Uhum. Então, até o que você vai trazer para a cama de novo para poder ajudar também. Uhum. Mas você tem que se sentir bem com você. Você tem que estar bem com você para você estar bem com o outro. Então, começa do que Mara falou. A gente precisa falar sobre isso com naturalidade. A gente precisa trazer isso para rodas de conversa. A gente precisa ter naturalidade para chegar na médica e falar, para trocar com amigas, para falar com parceiro, para falar com quem for, porque sexo não pode ser um tabu. Até para buscar. Exato. Você vê que tem uma observação que eu vejo e a gente relata muito nos grupos de ginecologia, como é a relação da mulher, por exemplo, com os brinquedos sexuais, como os vibradores, que todas as empresas, quando elas vão vender, elas colocam como observação: fique tranquilo que temos privacidade, procuramos não expor a sua privacidade, no sentido de que, então, é feio e não é bom saber que você comprou, por exemplo, um vibrador que vai chegar na sua casa numa caixa e aquilo está exposto. Então, continua sendo uma coisa feia, uma coisa que não pode acontecer. E que ninguém pode saber. E que ninguém pode e você saber. não pode falar no assunto. Então, é muito difícil quebrar esse tabu. Muito difícil. Isso é uma loucura. Tem até uma empresa que é formada por médicos americanos. Se não me engano, o nome é Ceres. Os médicos desenvolveram vibradores mais anatômicos, todo pensando, foi feito todo um estudo na saúde da mulher. E olha, e se você não sabe, antigamente, há alguns séculos atrás, a masturbação era prescrita como terapia, né? Como terapia. Então, assim, nossa, hoje verdade. É um tabu muito grande em relação a isso. Ninguém fala. A gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente precisa não ter receio de se tocar, de saber o que gosta. E não é terceirizar o nosso prazer. Não é o outro que tem que saber mais do nosso corpo do que a gente. Você tem que se conhecer para ensinar o outro o que você quer. Exatamente. Começa aí, finaliza e começa e finaliza aí. A minha frase final desse tema, desse episódio de hoje é: você precisa se conquistar para conquistar o outro. Essa, na verdade, é uma frase do meu marido. Do seu marido, eu adoro. Padronizado, eles que têm que patentear isso, que ele diz o tempo todo: eu me conquisto para você. Então, é aquilo que a gente volta e repete: eu tenho que estar bem para que o mundo esteja bem do meu lado. Primeiro sou eu. Então, eu me conquisto para você. Então, meninas, por favor, se conheçam. Se permitam ter prazer. E não terceirizem isso. Não transformem esse assunto no tabu. E justamente nessa fase, eu vou falar uma coisa para vocês, que é o seguinte: a menopausa não é fim, a menopausa é início. É início. E o sexo, depois de muitos anos, né, que você não se preocupa mais com gravidez, tem uma série de coisas que você não se preocupa mais, que saiu do seu foco. Então, o sexo, ele pode ser muito melhor essa fase, né? Você é uma fase que você não tem mais que ter essas preocupações, essas neuras que você tinha antigamente. Mais liberdade, mais tempo, mais tranquilidade. Não pause a sua vida pela menopausa. Exatamente. Estamos começando. Tudo que a gente precisa é de energia e não de pausa, né, amiga? E vamos trazer mais sobre esse tema na nossa proposta do nosso curso, que a gente está aí montando, sonhando com muito carinho para vocês. Continue nos seguindo, compartilhando, siga também na rede social e tragam suas dúvidas. Vamos lá no direct, estamos à disposição. E te esperamos na próxima quarta-feira para o nosso último episódio da série Como Navegar pela Menopausa. Obrigada pela companhia e, por favor, curta, compartilhe, comente, que a gente faz isso aqui com muito carinho, especialmente para você. Um beijo.